irmãos, abram suas Bíblias no Salmo de número 93. Vamos dar continuidade ao nosso momento de adoração a Deus. Diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Oremos mais uma vez. Bendito e poderoso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, rogando a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ser esclarecida, que nós possamos compreender a verdade expressa na Tua palavra e sermos conformados a ela, Pai, para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos nesta manhã a ouvir atentamente a Tua palavra e nos sujeitar a ela para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um momento delicado no nosso país. Nós presenciamos aí, notamos uma série de escândalos como talvez nunca vimos em outro momento da história. E os números, eles comprovam isso. A última pesquisa Datafolha, feita no dia 19 de dezembro, aponta que apenas 12% das pessoas consideram o atual governo bom ou ótimo. 65% das pessoas consideram ruim ou péssimo. No ano de 2015, houve a perda de 950 mil posições de trabalho com carteira assinada no nosso país. A inflação alcançou os 2 dígitos novamente. E a previsão para o ano que vem é de cerca de 7%. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que o nosso país produziu, diminuiu quase 4%. E a previsão para o ano seguinte é de que continue a reduzir quase 3%. Os números deste ano que se encerrou não são bons. E a perspectiva econômica e política para este ano que se iniciou também não é boa. O que nós podemos fazer nesse início de ano? Onde nós encontraremos alguém que possa nos tirar dessa situação? Nós lemos no Salmo 93 uma exaltação ao poder e à majestade de Deus. E o povo de Deus no Antigo Testamento também passou por situações tão ruins e muito piores do que a que nós estamos vivendo. Houve momentos de escravidão, houve momentos em que o povo foi levado cativo a outros lugares que não conheciam o Senhor. E parece que o salmista aqui quer fazer o povo se lembrar de que há um Deus que ainda reina. Então, ao invés de procurar solução em líderes humanos, em partidos políticos, eu quero que nós pensemos nesta manhã que só em Deus nós podemos encontrar um governo ideal. E o salmista nos faz pensar nisso, falando neste salmo que, em primeiro lugar, há um governo especial. Existe um governo diferenciado. Ele diz logo nos versículos 1 e 2, Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Meus irmãos, esse salmo
é considerado que tenha sido escrito ou logo após o exílio da Babilônia, ou talvez um pouco antes do exílio da Babilônia. Mas o fato é que ele está ali inserido num contexto de exílio, do povo ter sido levado da sua terra, da terra que Deus lhes dera, para uma terra estranha, e terem sido submetidos a um governo pagão, a um governo, a um imperador que não conhecia Deus. E nesse momento, o salmista faz com que o povo de Deus se lembre de que há um governo diferenciado. Há um governo único, incomparável, que não pode ser comparado com o governo de nenhum rei, de nenhum imperador. E a ênfase que ele dá aqui logo no versículo 1 é no nome de Deus. Quem reina é Yahvé. Quem reina é o Senhor. Há mais ênfase no verbo reinar, há mais ênfase no nome de Deus do que no verbo reinar aqui nessa passagem. O salmista quer lembrar que quem reina é, de fato e de verdade, o Senhor. Não importa se eles estão prestes a ir para o cativeiro ou se eles acabaram de vir, há um rei maior do que todos. Há um governo incomparável com os demais governos deste mundo. E esse governo está nas mãos do Senhor. É Yahvé quem governa, é Ele quem reina, não é outro. Muitos dos reis do passado reclamaram para si o status de Deus. Fizeram e obrigaram com que os seus súditos o adorassem como se ele fosse Deus, um Deus. Mas nenhum deles foi de fato. Nenhum deles permaneceu, todos pereceram. Mas há um, acima de todos esses, é o Senhor. O Senhor reina. O Senhor é quem está sobre todos os reinos. Ele é um governante único, porque Ele é o Senhor. E porque Ele tem algo diferente, porque Ele se reveste e se veste de majestade. Meus irmãos, as roupas e as vestimentas sempre tiveram um papel significativo no Antigo Testamento, em especial para reis e sacerdotes. Não é à toa que quando nós vemos que José, no Egito, interpretou corretamente os sonhos de Faraó, o Faraó então tira o seu anel de sinete da mão e põe na mão de José, e faz com que José vista de roupas de linho fino, porque isso representava a autoridade que ele passava a ter a partir de então. Aqueles que tinham autoridade tinham vestimentas especiais. O próprio Senhor Jesus, quando dava testemunho a respeito de João Batista, fala àqueles que o ouviam: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Roupas finas e vestimentas importantes eram típicas de governantes. Mas este governante único se reveste de uma roupa única. Da mesma forma que a ênfase está no nome de Deus, logo a seguir a ênfase está naquilo que ele veste. Ele se reveste de majestade. O Senhor é um Deus único, e o Senhor se reveste de algo que ninguém pode ter semelhante. Ele se reveste de majestade. E a majestade aqui não está associada à função que ele desempenha, mas faz parte da própria essência do Senhor. Ele é majestoso, Ele é o Senhor, Ele se reveste de majestade e de poder Ele se cinge. Ao redor dele há isso, há poder e majestade. Ele mesmo diz lá em Gênesis 17:1, eu sou o Todo-Poderoso. Isso faz parte da essência de Deus. É dele e só dele. Por isso há um governo especial, porque há um governante único, porque há um governante cujas vestimentas são inigualáveis. Mas também porque ele é um governante diferente dos demais, porque os outros sobem e caem. Nós estamos vivendo um momento ainda no nosso país onde está sendo pleiteado
a saída do principal governante do país. Eles são elevados, mas eles são removidos dos seus postos. Mas no Senhor há estabilidade. Ele diz que firmou um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Há uma estabilidade incomparável no Senhor. Ele firmou o mundo de tal maneira que o mundo não vacila e nem jamais vacilará, esse é o sentido. Em momento algum, aquilo que Deus faz pode ser derrubado. As obras de suas mãos refletem quem Ele é. O mundo está firmado e não vai se abalar, porque firmado está o trono do Senhor desde a antiguidade, porque Ele é desde a eternidade. Tamanha é a firmeza deste governante único. Agostinho, falando a respeito disso, diz que tudo quanto muda de melhor para pior, ou de pior para melhor, não é o Deus verdadeiro. Porque a virtude perfeita não pode mudar para melhor, nem a eternidade verdadeira para pior. Não pode haver variação nisso. O próprio Senhor, lá no livro do profeta Malaquias, diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Em Deus há estabilidade, há segurança, porque Ele não muda. Aquilo que Ele determinou não muda. Meus irmãos, esse é o primeiro motivo, porque só em Deus nós podemos encontrar um governo ideal. Porque há um governante único, vestido de vestimentas inigualáveis e com uma estabilidade sem igual. Mas não só por isso, mas porque também há um governo especial acima de todos. O texto nos diz que levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Há uma sequência crescente aqui. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. A água, ela tem diversos significados nas Escrituras Sagradas. Em determinados momentos elas podem significar renovo, como lá em Apocalipse 22:1, quando está registrado que então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono do Cordeiro. É um rio da água da vida, que traz renovo. Em outro momento a água pode significar paz, como em Isaías 66:12, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Mas nesse contexto do Salmo 93, um salmo de louvor a Deus. Antigos manuscritos e a versão grega também do Antigo Testamento nos dizem que esse salmo era recitado no sábado, no momento de louvor a Deus. Nesse salmo, em que está tão próximo a questão do exílio, água aqui representa os inimigos de Deus que se levantam contra Ele, ou que estão prestes a se levantar, aqueles que sempre se levantam. E são aqueles que se levantam para se fazer notar. Eles se levantam. Quando alguém quer ser notado, ele se põe em pé, ele levanta a sua mão, porque ele quer que a atenção venha para ele. Se ele quer algo maior, ele primeiro se levanta para então tomar outras atitudes. E as águas aqui representando inimigos, a própria Escritura comprova isso. Lá em Jeremias 46, versículos 7 e 8, está escrito: quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Curiosamente, o povo de Deus teve um período cativo no Egito. Israel esteve na Síria, Judá esteve na Babilônia, e todos esses países têm rios caudalosos. E como os rios se levantam, se levantavam os inimigos de Deus, como o Egito se levantou. Mas levantam os rios o seu bramido, também diz. Eles se levantam o som da sua voz. O som das vozes dos rios e das águas se levantam. E é assim que fazem aqueles que querem se fazer notar. Eles se levantam e eles elevam o tom da sua voz. É
Incrível como falar alto dá, às vezes, tom de autoridade. E os inimigos de Deus se levantam e se levantam falando, seja para convencer, seja para impor terror àqueles que o ouvem. E não apenas se levantam e se fazem ouvir, mas eles agem violentamente. É assim que continua. Levantam os rios o seu bramido e levantam os rios o seu fragor. Uma outra palavra para fragor é ressaca. Quando o mar se agita e está violento, se diz que há ressaca no mar, porque as ondas batem violentamente contra as pedras, contra as paredes ou contra a areia que delimita o mar. Os rios e as águas se levantam, levantam o seu bramido e levantam o seu fragor, a sua ressaca, a sua violência. Isaías também no capítulo 8 faz referência a isso, dando conotação a outro rio, o rio Eufrates, quando diz que eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, ó Emanuel. As águas são comparadas como os inimigos de Deus, que se levantam e se levantam violentamente. No entanto, o salmista diz que acima de todos eles está o Senhor. Meus irmãos, percebam que os rios se levantam. Os rios levantam o seu bramido. Os rios levantam o seu fragor. Mas acima de todos eles, nas alturas, está elevado o Senhor. Eles se levantam, mas eles não atingem a altura do Senhor, porque acima deles, elevado nas alturas, está o Senhor. Acima de todos está o Senhor. Só em Deus podemos encontrar um governo ideal, porque é um governante ideal, que está acima de todos. Muitos se elevam, outros elevam a sua voz. Há aqueles que se elevam violentamente, mas acima de todos há o nosso Senhor. Esse é o segundo motivo, porque só em Deus nós podemos encontrar um governo ideal. É um governo especial, um governo acima de todos, mas também é um governo fiel. Ele termina o Salmo dizendo, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. O sentido aqui de fidelíssimos é que eles são confirmados poderosamente. E testemunhos, essa palavra é sempre usada em associação com os preceitos de Deus. Aquilo que Deus preceitua, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele fala. Esses são os testemunhos. Os testemunhos são aquilo que Deus fala, aquilo que Deus requer do seu povo. E isso é fidelíssimo. Isso se comprova e se confirma poderosamente. O que o salmista está querendo dizer e fazer o povo enxergar é que aquilo que Deus fala, Ele vai levar a cabo. E de maneira alguma não vai ser cumprido. Porque Ele tem visto isso se cumprir no decorrer da história. Os seus preceitos são confirmados de maneira poderosa. Eles são fidelíssimos. François Turretini, um teólogo de alguns séculos, diz o seguinte, ele realiza e faz o que prometeu, dando existência às suas promessas. É isso que Deus faz. Deus promete e dá existência àquilo que prometeu. Por isso Ele é fiel. Ele faz acontecer. Diferente do que nós ouvimos no nosso meio, não somos nós quem fazemos acontecer, é o Senhor. Ele tem poder de fazer, confirmar aquilo que Ele mesmo disse. E lembrando novamente que isso aqui é um salmo do período próximo ao exílio da Babilônia. E quando nós nos lembramos o que aconteceu no final desse período de exílio, se nós nos lembrarmos daquilo que está escrito logo no começo do livro de Esdras, está escrito o seguinte,
no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Essas palavras são de Ciro, um pagão. Mas, para que aquilo que Deus no passado prometeu fosse cumprido, Ele, o próprio Senhor, dá existência às suas promessas. E Ele, para que se cumprisse a sua palavra que Ele dera pela boca do profeta Jeremias, Ele, o Senhor, despertou o espírito de Ciro. Meu irmão, é desse governante que nós estamos falando. É desse Senhor e Rei. É este Senhor e Rei que era louvado no templo com esse salmo ao ser recitado no momento de adoração. Mesmo estando diante de um iminente exílio, ou tendo passado por um exílio recente, o salmista lembra que há um Senhor e Rei que é fiel àquilo que diz. E diante de um governante como esse, que é único, que se veste de maneira esplendorosa, que está acima de todos os outros governantes do mundo e que é fiel, que cabe aos seus súditos fazer? Ele continua: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. À casa deste rei, deste Senhor, convém santidade. A casa é o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor. E somos nós, hoje, esse templo. Mas também pode ser usado esse termo para se referir à família. Em todos os casos, somos nós, aqueles que foram adotados, que receberam o espírito de adoção. São esses, a estes é que convém santidade. Diante de um Deus fiel, convém que nós sejamos santos. É isso que Ele requer do seu povo. É isso que o apóstolo Pedro vai falar quando ele cita aquilo que está escrito lá em Levíticos 19. Lá em Levíticos está um conjunto de leis que são conhecidas como código de santidade, que Deus deu ao seu povo para que ele vivesse na terra que recebeu de maneira santa. Levíticos 19:2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade convém à casa do Senhor. E o convém aqui, essa santidade, o convém tem um sentido de adorno. A casa do Senhor, ela é enfeitada e embelezada com santidade. Ela não se requer de nós nada para nos tornarmos embelezados, a não ser santidade, porque servimos a um Rei que é santo. É isso que diz o Salmo 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Esse é o terceiro motivo, porque só em Deus nós podemos encontrar um governo ideal, porque há um governo fiel e santo acima de todos, um governo único. Meus irmãos, então, se você está aflito em saber em qual candidato você vai depositar a sua confiança neste ano, nas eleições municipais, se você está inseguro a respeito de qual partido pode nos livrar dessa situação de grande dificuldade em que nós estamos, saiba que só em Deus você vai poder encontrar um governo ideal. Calvino diz que deve-se então reconhecer que em cada uma das obras de Deus, e principalmente no conjunto delas, foram pintadas como que em quadros as virtudes de Deus pelas quais todo o gênero humano é convidado ao seu conhecimento e depois dele a plena felicidade. Conhecer Deus através dos seus atributos que são revelados nesse salmo
é algo que é um convite a nós para o conhecermos, mas para termos plena felicidade. Nossa felicidade não deve depender do governo que aí está. Nossa felicidade deve estar depositada naquele que reina de maneira incomparável. E a Ele nós devemos o nosso louvor. E esse que reina de maneira incomparável é o nosso Senhor Jesus. Porque o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 2, versículo 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, falando de Jesus. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. É Ele que reina, meus irmãos. É o nosso Senhor Jesus, que reina sobre todas as coisas. E Paulo, na carta aos Efésios, vai confirmar isso, quando, falando a respeito do poder de Deus, diz sobre o poder de Deus, que exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É esse o Rei que reina. Então, deixemos de lado a esperança de que alguém ou algum partido poderá nos redimir dessa situação de perdição social, econômica ou financeira. Oremos sim pelas nossas autoridades, para que aquele que reina de fato possa lhes conceder sabedoria, graça, justiça e misericórdia. Nós devemos adorar aquele que de fato, em todos os sentidos, reina. Nosso louvor ao Deus grandioso é a nossa resposta de fé diante daquele que governa terra, céus e mares. Que Deus nos abençoe.